creio que hoje, nada mais, nada menos do que a palavra vai te encher com poder, amém? 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3, amém? Assim escrito está: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, e que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Senhor, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus tomando a minha boca para alimentar a tua noiva, em nome de Jesus, amém. Você que pode, ocupe seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Queridos, o apóstolo Pedro, ele é um dos personagens mais marcantes no Novo Testamento, não somente por ser discípulo de Jesus, mas por ter características muito chamativas, características fortes. O apóstolo Pedro, principalmente nos primeiros anos de ministério de Jesus Cristo, ele é um homem com uma personalidade muito forte. Se nós fizermos um comparativo com João, ele é um homem que toma a frente mais, é um homem que toma a palavra mais, ele é um homem muito impulsivo, e creio eu que essa característica não foi somente maléfica, mas benéfica também, porque quando Jesus Cristo regenerou Pedro por completo, e isso nem foi em Mateus 16, quando ele confessou Cristo como Senhor, mas foi sim em João capítulo 21, aonde ele tem um encontro real com Jesus Cristo, e Jesus o comissiona novamente para o seu chamado, que é o pastoreio, que é o ganho de almas. Pedro, Deus reverte a sua característica impulsiva para um homem impulsivo para ganhar almas. Pedro cumpriu a plenitude do chamado de Cristo para com a sua vida, e nós percebemos inclusive ao escrever esta epístola, porque ao contrário das maiorias das cartas do apóstolo Paulo, Pedro tem uma epístola universal, ou uma carta geral. Pedro não escreve para um povo determinado, mas para todo aquele que tiver acesso às escrituras sagradas, aonde ele estava escrevendo. Não era uma carta destinada a um povo específico, era destinada a todo um povo que se chamava filho de Deus. Essa carta foi direcionada, essa epístola foi direcionada para os cristãos dispersos, isto é, os forasteiros da dispersação, pessoas da Ásia Menor, como por exemplo Turquia, Ponto, Galácia, Capadócia, essas regiões que até o momento eram consideradas os confins da terra. Pedro escreve essa epístola trazendo muita ênfase em pontos principais que todo cristão deve abordar e priorizar na sua vida. Nós temos aqui os tratados como a esperança na salvação, o sofrimento por causa de Cristo, a santidade
a submissão à autoridade e a conduta cristã no mundo. Hoje nós estaremos abordando a esperança da salvação. Inclusive, na minha Bíblia é intitulado esses versículos uma viva esperança. Pedro começa, depois de saudar os irmãos que serão os receptores desta epístola, ele começa bendizendo o nome do Senhor. Irmão, fique em paz, hoje vai ser expositivo, nós vamos tintim por tintim, amém? Vamos ter paciência com o pregador, e à medida que Deus for falando, você dá glória, amém? Pedro começa bendizendo o nome do Senhor, por causa de sua grande misericórdia, porque é bem verdade que no Antigo Testamento, a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Pedro sabe que se ele está escrevendo é pela misericórdia de Deus. Pedro sabe que se ele é um apóstolo é por causa da misericórdia de Deus. Pedro sabe que se ele é o pastor principal da igreja em Jerusalém é por causa da misericórdia de Deus. Pedro sabe que ele, por ser o primeiro pregador depois da dispensação do Espírito Santo, foi somente pela misericórdia de Deus. Pedro sabe porque ele foi dependente da misericórdia. Sabe o que eu acho interessante? Só sabe de misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Quem nunca precisou de misericórdia não tem propriedade para falar, não tem lugar de fala para falar, porque é bem verdade que quando nós necessitamos de misericórdia de homens, nós já padecemos, quanto mais de Deus. Pedro foi testado pela sua própria carne, porque Pedro cocheava entre dois pensamentos. Nós entendemos, à luz das Escrituras Sagradas, que uma pessoa é formada por algo que nós chamamos de tricotomia. É uma composição entre corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria que Deus criou. A alma é o fundo de decisões que o ser humano toma, os desejos. E o espírito, esse espírito da tricotomia, não é o espírito de Deus, mas é o espírito que vem de Deus. Já fazendo menção de Ezequiel 37, quando Ezequiel profetiza que o Espírito de Deus há de entrar sobre aqueles corpos, não era o Espírito Santo, é o Espírito da natureza de Deus que dá vida, é o Espírito que traz a vida. Esta é a tricotomia do corpo humano. E o apóstolo Pedro sofreu muito nessa briga entre a sua carne e do seu corpo e os desejos do Espírito. Nós vemos Jesus falando para Pedro nos evangelhos que a revelação que ele recebeu não foi carne nem sangue que o revelou, mas também, folheando as páginas dos evangelhos, nós vemos também que Jesus repreende Satanás na boca de Pedro. E essa luta é constante, não foi somente com o apóstolo Pedro, mas também com as nossas vidas. Então nós temos que reconhecer a nossa posição como carentes da misericórdia. A primeira lapidação que você precisa nessa noite é saber que você é necessitado de misericórdia. Eu vi que a Uziafé trabalhou muito com jaspe, com diamante, foi o emblema da Uziafé, não é verdade? Mas muitas vezes há pessoas que caem nesse ego da lapidação, achando que não necessita de uma melhora, pastor Marcos. Nós precisamos entender que nós, independente da oposição que ocupamos, independente da carteirinha eclesiástica que carregamos, nós somos dependentes da graça de Deus. Tu és dependente da misericórdia de Deus. Eu sou dependente da misericórdia de Deus. E Pedro, olha querido, Pedro diz: segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Eu escolhi essa versão Nova Almeida Atualizada, porque a antiga fala gerou, mas o original, pastor Marcos, o grego diz regenerou, que é anaganel. Esse regenerou para uma viva esperança. Pela sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa palavra regenerou, do verbo regenerar, do grego nos dá a entender renascer ou nascer de novo. Quando o apóstolo Pedro disse, segundo a misericórdia de Jesus Cristo, nós nos regeneramos para uma viva esperança, ele está dizendo, essa viva esperança só chega não para quem foi gerado, mas para quem nasceu de novo. Romanos capítulo 12.
Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque todas as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. João 3,3. Jesus respondeu: é necessário nascer de novo. Pedro estava dizendo: essa mensagem está chegando para alguém que recebeu misericórdia, mas que tem que entender que é necessário nascer de novo. É necessário se converter de novo. Irmãos, uma autoanálise que eu faço da minha vida é todos os dias. Eu preciso dobrar no joelho e dizer: Jesus, mais um dia, Tu és o meu Salvador. Mais um dia, Jesus, eu te aceito. Mais um dia, Jesus, eu te dou a direção. Mais uma vez, Jesus, Tu tens o volante da minha vida. Irmãos, é necessário nascer de novo. E posso dizer uma coisa: nascer de novo é um sentimento um tanto quanto doloroso. Por quê? Nascer de novo é começar do zero. É quase que jogar tudo fora que você aprendeu e recomeçar. É assim o processo de lapidação. Inclusive, o livro de Jeremias vai nos dizer que, se necessário, o oleiro quebra o vaso e começa do zero. Para ter uma viva esperança, é necessário ser regenerado. Para ser regenerado, tem que nascer de novo. Aí aparece o crente Nicodemos: como é que eu posso entrar de volta na barriga da minha mãe? Ô Nicodemos, entra para o mistério da palavra. Não quero que você nasça de novo no corpo físico, é no espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo pela fé no Deus vivo, qual me amou e se entregou por mim. Nós precisamos entender que a nova vida é alicerçada na cruz de Cristo Jesus. Ei, irmão, irmã, eu amo profetizar coisa boa, mas você precisa entender que o evangelho é perder para ter, é sofrer para conquistar, é sofrer para alcançar. Talvez até hoje você não entendeu o que é evangelho, mas eu, como atalaia de Deus, eu quero te alertar dizendo: evangelho de verdade é você estar apoiado na cruz de Cristo, é você entender que uma vida e esperança vem do sofrimento, vem do perecer, mas há uma viva esperança para aquele que é fiel e que nasce de novo. Oh, glória a Jesus! Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então você vê que a esperança é com base na ressurreição de Cristo. Irmãos, até Jesus ressuscitou. Até Jesus. Interessante, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, 9: e Deus, Cristo, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Isso não se fala de dinheiro. Paulo não está tratando de dinheiro. Paulo está tratando de vida espiritual com Deus. Jesus, que era rico, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesses. Paulo estava dizendo: Jesus se despiu da glória para pela sua dispensação da glória nós fôssemos aptos a ter um corpo glorificado. Essa é a esperança da igreja, que nós sejamos restituídos, que nós saiamos desse corpo físico e tomamos posse de um corpo espiritual incorruptível. Essa é a viva esperança na ressurreição de Jesus. E Pedro segue mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para você. Eu entendo aqui o quão difícil é compreender isso, porque é uma esperança que passa pela destruição, mas não é destruída. É uma esperança que passa pela mancha, mas não é manchada. É uma esperança que tenta murchar ela, mas ela não é murchada. Por que essa esperança recebe ataques de destruição,
ataques de mancha e ataques de murchidão, e mesmo assim ela não morre. É porque o final do versículo diz: ela está reservada nos céus para vocês. É isso que me traz esperança, porque a minha maior recompensa não está presa no mundo em que eu estou inserido. A maior recompensa, que é a esperança que eu carrego, está guardada nos céus com Jesus Cristo. É por isso que quando nós lemos Lucas capítulo 15, na terceira parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo gasta toda a herança, volta e ainda assim tem espaço na casa, alguém pode perguntar: mas ele não gastou toda a herança? Como é que ele continuou vivendo na casa do pai? A parte dele foi gasta, a parte dele foi jogada fora. Sabe o que eu acho interessante? Ele gastou a sua herança, mas foi recebido de volta para casa. Por quê? A herança de Deus não é posse de coisas, mas é posse de salvação. Talvez na presença de Deus você gastou todas as bênçãos que Deus já te deu, mas tem uma bênção que, se você volta para a casa do Pai, você não perde. O que é? É a posição de filho. Essa é a maior esperança que um crente pode carregar. Eu posso perder carro, eu posso perder casa, eu posso perder trabalho, eu posso perder dignidade, eu posso perder respeito, mas a minha salvação, se eu me comporto como filho, eu não perco, eu não perco. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: o viver é Cristo e morrer é lucro, porque tudo que vem para mim é vão. O que me importa é o chamado comissional da salvação celeste. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Irmãos, quanto mais do céu que nós temos dentro de nós, menos das nossas vontades nós teremos. Quanto mais nós nos enchemos do céu, menos nós temos coisas presas na terra. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses para contar uma experiência pessoal. Quando, por graça de Deus, recebi algumas bolsas de estudo para estudar teologia nos Estados Unidos, Deus me tratou tanto naquele lugar, mas tanto, irmão, muito naquele lugar. E não somente conhecimento. Eu acho que conhecimento perde até para o que Deus me ensinou espiritualmente. E uma das coisas que Deus mais colocou em meu coração é o sentimento das coisas da terra serem vãs. Irmãos, muitas vezes nós sofremos tanto por coisas da terra, e não é errado nós nos preocuparmos com isso. É certo nós buscarmos o trabalho, é certo nós buscarmos a provisão, é certo nós buscarmos galgar uma posição maior na nossa carreira profissional ou na nossa vida ministerial, ou seja ela qual for que você carrega. Mas quando nós entendemos que esse lugar que nós habitamos é um lugar de preparo para uma eternidade, irmãos, nós perdemos quase o sentido de correr atrás de algumas coisas nessa vida. Uma vez um professor meu, ele trouxe um grande quadro à frente da sala de aula, e ele pegou a canetinha. O quadro era enorme, irmãos, eu posso dizer que era mais de um quarto desta parede, um quadro enorme, e ele colocou um pontinho no quadro. Irmãos, e ele, depois desse pontinho, ele fez uma risca de início e começou a desenhar no quadro. Irmãos, o quadro que era branco quase ficou todo preto, ficou todo pintado. Ele pintou e vinha para lá e para cá com uma só linha. Ele puxava, e a ponto de nós perdermos a visão do pontinho que ele começou. E olha que o pontinho foi separado. Ele fez um ponto, uma risca de inicial, e começou a desenhar no quadro. E depois ele disse assim: vocês conseguem enxergar o pontinho? Eu disse: professor, não consegui enxergar. Ele disse: isto é a nossa vida atual comparada com a vida eterna. A nossa vida atual é nem um mosquito, nem uma formiga, nem uma vírgula perto do que a eternidade é. Nós vamos morar ao lado de um ser que é atemporal, ele é pré-existente, ele é o Pai da eternidade. Nós teremos um corpo glorificado e nós viveremos a eternidade. Agora eu te pergunto: vale a pena chorar tanto aqui por coisas terrenas? Vale a pena nós batermos cabeça com tantas coisas que são passageiras? Vale a pena nós colocarmos tanta ênfase em coisas que nos tiram da presença de Deus?
Irmãos, nós estamos em uma vida de processo de lapidação. Nós estamos sendo preparados para a morada eterna. Ontem eu preguei acerca do treinamento da adoração que nós temos aqui, porque lá em cima é adoração 24 horas. Agora tem gente que não aguenta 2, 3 horas de culto adorando, não aguenta o irmão pentecostal lá e diz assim: meu Deus, fica quieto, irmão, o céu não é o teu lugar, porque o céu é 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor. Os 24 anciãos dizem santo, os 4 seres viventes dizem santo, as miríades e miríades de anjos e arcanjos dizem santo, os querubins, os serafins dizem santo. Agora, se nós não aguentamos 1, 2, 3 horas de adoração, irmão, o céu é o nosso lugar. É por isso que nós precisamos de alicerce da palavra, entender que as coisas da terra são vãs. Isso é uma lapidação para a nossa vida espiritual. É entender que tudo que nós fazemos tem que apontar para a cultura do céu. Lembra de Jesus? Jesus pregava, toda vez que ele pregava, no final ele apontava para Jerusalém. Por quê? É o lugar que ele ia ser morto, crucificado. Nós temos que nos apontar nossa vida para a cruz de Cristo, porque é dela que vem a salvação. Quantos podem dar glória a Deus? Olha o que diz o versículo 6. Nisso vocês exultam. O que? A salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ela foi guardada com o poder de Deus. Lembra o que eu disse? Está guardada. A nossa esperança, ela está guardada porque está nos céus. A nossa esperança não pode ser perdida, porque ela está no céu. A nossa esperança não depende de nós, depende de quem guarda ela. Se você se comporta como filho, a sua esperança está selada. Aí Pedro diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele está dizendo: nesse tempo presente há provocações, há tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós precisamos entender que a nossa esperança está guardada, a ponto que tentação não tira a nossa esperança, provação não tira a nossa esperança, tristeza não tira a nossa esperança, desânimo não tira a nossa esperança. Irmão, posso dizer uma coisa: você não pode deixar uma briga do seu lar tirar a sua esperança. Você não pode deixar uma briga no teu serviço tirar a tua esperança. Samuel, como é que podem tirar a minha esperança? Não está guardada no céu? Está guardada no céu, mas para quem tem posição de filho. Se você não frequenta a casa do pai, você é filho. Você pode até ser filho, mas não está na posição de filho. O filho, quando saiu da casa do pai, da parábola, o filho pródigo, nunca deixou de ser filho, mas não vivia das bênçãos do pai. Por quê? Estava longe. Não se comportava como um filho. Nós precisamos entender, queridos e amados irmãos, que se a esperança nossa está guardada com o Pai, que vivamos com o Pai. A tua maior esperança de vida não é no teu aumento salarial, não. A tua maior esperança de vida não se baseia nas oportunidades que você tem para compartilhar algo. A sua esperança está dentro de um lugar onde o Deus Todo-Poderoso reina. Nisso vocês exultam, embora no presente sejam contristados. É isso. É tempo de provação, mas você dá glória, porque a sua esperança não depende desse lugar. É tempo de desilusão, mas você dá glória, porque a sua esperança não depende desse lugar. Irmãos, eu gosto de pregar às vezes acerca de epístola, porque é difícil, mas é simples. Olha que interessante. É difícil, mas é simples. Por quê? Ainda mais a epístola de Pedro é muito pastoral, irmão. É muito instrutiva. E está dizendo: vai ter provação, vai ter tristeza, vai ter contristões, vai ter tristezas dentro da sua alma, do seu coração, entre as situações que você vai viver. Mas nisso, não fique triste. A sua esperança não está aqui, a sua esperança está lá. A sua alegria não é medida pelo que você vive aqui. O seu gozo espiritual tem que ser medido naquilo que você espera lá. Nós somos peregrinos, queridos. Nós somos peregrinos. Peregrinos é lugar de passagem, preparação, amoldamento. Nós somos peregrinos. Esse lugar não é nosso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então ele está dizendo:
exultem. Por quê? Vai ter tristeza, vai ter adversidade, mas a tua esperança está em cima. Lembra do apóstolo Paulo quando escreveu as 2 cartas pastorais a Timóteo? A primeira carta de Timóteo, Paulo escreve algo muito interessante. Ele diz: para que as pessoas não desprezem aquilo que há em ti. Não deixem que desprezem o dom que há em ti. Só que na segunda carta, Paulo diz: reavive o dom que há em ti. Meu Deus! Na primeira carta, Paulo escreve: não desprezem o dom que há em ti. Mas na segunda carta, dizendo: reavive o dom que há em ti. Sabe por quê? Timóteo estava cuidando da igreja em Éfeso. Timóteo era novo. Só que Timóteo passou por uma das maiores dificuldades e crises do Império Romano. Foi logo depois daquela queimada que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Lá nas regiões de Éfeso, no poderio romano, houve uma queimada que alguns apontam como um desastre natural. Mas o imperador, sabe o que ele fez? Como os governantes das regiões começaram a duvidar acerca da intenção dessa queimada, talvez provindo do imperador, ele culpou os judeus. Ele culpou nem os judeus, deixa eu corrigir, os cristãos que estavam crescendo em massa no templo. Então o que ele fez? Não fui eu. Já que não fui eu, então achando que é eu vou jogar a culpa em alguém. Jogou nos cristãos. E Timóteo estava dentro de uma bomba atômica. Por quê? Era jovem, Paulo estava preso na segunda carta, e ele cuidando de uma igreja que era perseguida, um lugar que era perseguido. Provavelmente os crentes estavam indo mais para a igreja, provavelmente estavam perdendo a força, provavelmente Timóteo baseou o ministério dele na audiência dele. Aí o que Paulo escreve? Reavive o dom que há em ti. Por quê? Timóteo, a sua recompensa não é aqui. Até você acabar seu ministério, vão continuar perseguindo, vão continuar atacando, vão continuar querendo fechar a porta da igreja, mas a tua recompensa não é daqui. Timóteo, você está sendo lapidado para uma outra era, que é a era eterna e espiritual. Posso dizer uma coisa? Deixa eu ser Paulo na sua vida. Reavive o dom que há em ti. A sua recompensa não é aqui, a sua recompensa é lá. Continua fazendo a obra, continue na brecha do Espírito Santo. Deixa Deus tomar sua boca, deixa Deus te usar, porque a sua maior oferta não é aqui, a sua maior oferta é lá. E quantos podem dar glória a Deus por isso? Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, confirmada o valor da fé que vocês têm. Você percebe que fé tem valor? Fé tem valor. E eu vou além. Fé contém estágios. Porque se Pedro escreve para que uma vez confirmado o valor da fé, confirmação do valor da fé, a fé tem um estágio. Há vários estágios de fé. Pedro está dizendo que há vários estágios de fé. Aí, como é que nós podemos nos adequar num estágio pleno da fé? De uma fé valorosa, de uma fé rica. Porque Pedro usa um instrumento de ouro para fazer uma comparação com essa fé. Olha o que ele diz: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você entende aqui que a fé tem um valor imenso? Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras, ela também está morta. A fé tem valor, a fé tem estágios. É por isso que Jesus disse: se vós tereis uma fé do tamanho da grão de mostarda, ele compara com um grão de mostarda, ou seja, fé tem estágios. E ainda que o menor estágio, há poder. Mas experimenta aumentar a sua fé, experimenta galgar outros caminhos,
Experimenta viver a dependência de Deus. Sabe por quê? Eu acho interessante isso. Irmãos, permita-me. Outro professor meu, um professor judeu messiânico, isto é, um professor que tem linhagem judaica, mas é cristão. Ele estava me ensinando, é um dos meus professores favoritos, Dr. Seif. Eu brinco que ele é quase como o Rodrigo Silva dos Estados Unidos. Tem programação falando acerca do hebraico, programação de TV em Israel. É um grande erudito. Ele, uma vez, estava nos ensinando. Ele disse para mim assim: nós não gostamos de receber milagres. E eu disse: professor, como é que é? Você está falando de um pentecostal que a gente não gosta de viver milagres? Ele disse: nós não gostamos de viver milagres. Eu perguntei: professor, então por que nós não gostamos de viver milagres? Qual que é o resultado ou a base que você usa para dizer que nós não gostamos de viver milagres? Ele diz assim: simples, ninguém gosta de depender de milagre. Eu disse: como assim, professor? Você gosta de estar aflito se você vai se alimentar amanhã? Se você se alimentar amanhã é um milagre. Agora, você gosta de entender que você não sabe se você vai comer amanhã? Ou seja, ele estava dizendo: ninguém gosta de viver na dependência do milagre. O ser humano não gosta de viver na dependência do milagre. Quer provar? Eu provo aqui. Você gosta de entrar uma semana sem saber se você vai comer até o final dela? Você gosta de encerrar o mês, fazer as contas da conta de casa e entender que você não tem o valor necessário para pagar tudo? Alguém gosta de viver a dependência de um milagre, de algo impossível? Ninguém gosta. Sabe por quê? Ser humano é um ser estrategista e um ser muito pragmático. O ser humano é um ser muito estático, gosta de planejar as coisas, gosta de ser racional, gosta de planejar, fazer planilhas. Agora, experimenta depender do milagre. Experimenta depender da mão de outras pessoas. Só que isso é processo de lapidação. A joia por si só, pastor, não se trata. O vaso por si só não se molda. Precisa de alguém para lapidar. Precisa de alguém para moldar. Você vai viver as maiores experiências da sua vida quando você entender que a sua vida está debaixo de uma dependência maior que a de Jesus Cristo. Enquanto você não entender que tem um ser maior, que você depende, você vai continuar batendo cabeça, você vai continuar não entendendo as coisas, você vai continuar tentando buscar resoluções. Agora, milagre, irmão, tenta experimentar viver de milagre. Você vai ficar aflito. Por quê? Eu não tenho projetos cumpridos, eu não tenho recursos financeiros, mas aí chega a mão de Deus e diz assim: a esperança está viva, eu cuido dos meus. Eu cuido daqueles que eu lapido, eu cuido daqueles que eu moldo, eu cuido daqueles que estão na minha mão. Aleluia. Uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Irmãos, a fé, assim como Tiago escreveu no capítulo 2, que o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. O que significa? A fé acende a chama salvadora do nosso espírito. Olha a comparação de Pedro. Um valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É Paulo dizendo, Pedro dizendo, a fé tem que acender uma chama dentro do seu coração para a salvação de Cristo. Irmãos, a gente gasta a nossa fé com tantas coisas, irmão. A gente gasta a nossa fé com tanta coisa. É fé para provisão, é fé para cura, é fé para o milagre. Mas quando você encontra aquele seu vizinho bebucho, com o nariz inchado de cachaça ou de droga, você diz, ali não tem jeito. Ali não tem jeito. Não tem esperança. Irmãos, a nossa fé foi entregue, porque fé pode ser considerado como um dom exercido de Deus. Foi entregue para uma obra salvífica. A fé aponta para a salvação. Se você não usa a sua fé para a salvação, tudo que você usa a fé é vã.
você gasta a sua força como fé é vão. Irmão, acredita na porta aberta, acredita no milagre, acredita na cura, mas não acredita na salvação. Que evangelho é esse, filho? Que evangelho é esse, filha? Eu quero te convidar hoje a começar a usar essa fé para lapidar a vida de alguém, irmão. É começar a andar nos bairros e valados dessa vida e profetizar: Deus, eu tenho fé que esse ouvinte de funk, esse drogado, esse pinguço, esse irmão e essa irmã que só xinga palavrão, esse familiar que só fala asneira, eu creio pela fé que ele pode ser salvo. Eu creio pela fé que minha família pode ser salva. Eu creio pela fé que minha casa pode ser salva. Irmão, eu te convido hoje, exercita essa fé, pelo amor de Deus. É lindo, porque Pedro diz que toda a fé precisa ser destinada, ou seja, precisa apontar para louvor, glória e honra. Repita comigo: louvor, glória, honra. Agora mais uma vez: louvor, glória e honra. Irmãos, a fé sem obras é morta, mas tem gente que faz tanta obra que tem gente que faz tanta obra que o seu diamante parece que brilha mais que qualquer outro. O seu ministério é o que rompe fronteiras. A voz, quando canta, o back vocal fica para trás. Quando pega para ministrar, vixe, não tem outra pessoa melhor. Irmãos, toda fé precisa ser apontada para louvor, glória e honra, para a revelação de Cristo Jesus. Pastor, é tão forte isso aqui, porque Pedro não diz louvor, glória e honra para Deus, ele diz louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quem tem uma fé que não é para louvor, glória e honra para Deus, não recebeu a revelação de Cristo ainda. Se você vive um ministério, uma vida que não seja para louvor, glória e honra a Deus, você não conhece de Jesus de verdade. Sabe por que Pedro diz isso, pastor? Porque Pedro foi essa pessoa. Pedro foi essa pessoa. Pedro foi essa pessoa. Pedro estava entre os discípulos dizendo: Jesus, a gente está usando o teu nome, mas não conseguimos expulsar. Jesus diz: tem casa que só sai com jejum e oração. Não sai com o título de discípulo de Cristo. Tem casa que só sai com jejum e oração. Jejum é um ato de honra, glória e louvor a Deus. Por quê? Deus, estou na dependência. Pedro passou por isso, porque embora recebeu a revelação que Jesus era o Cristo, teve um diabo que disse assim: para trás de mim, Satanás. Pedro negou Jesus 3 vezes, quando outrora disse: Jesus, tu só vai ser crucificado por cima do meu cadáver. Versão Samuel Bispo, linguagem de hoje. Ele disse isso. Então você entende aqui que Pedro entendeu que o ministério, o chamado, a lapidação não tem a ver com mostrar ele, mas com mostrar aquele que o rege, Jesus Cristo. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, João capítulo 21, Jesus diz 3 vezes: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro entendeu que o processo de lapidação tem a ver com alguém que cuida dessa pedra preciosa, a ponto de não desistir dela. Posso dizer uma coisa? Jesus não desiste de você. E por ele não desistir, Pedro teve o ministério restaurado. Uma vez que Pedro teve o ministério restaurado, ele entendeu: peraí, o ministério não tem a ver com eu vou proteger Cristo, é Cristo que me protege. Eu não vou colocar ele numa cadeira para governar Jerusalém. Ele já tomou o nome que está acima de todos os nomes. Eu não preciso fazer nada para Jesus galgar um lugar maior, mas porque ele está no maior lugar, ele me faz ser alguém. Entenda uma coisa: Pedro está falando com propriedade.
Chega de gastar minha vida achando que eu vou galgar posições, que eu vou galgar lugares, que eu vou conquistar posições perante a sociedade. Eu sou o menor da casa, eu vou pregar e fazer aquilo que Jesus me chamou. Sabe por quê? Aquilo que Deus me chamou é para honra, glória e louvor ao nome dele. Quando você recebe a revelação de Jesus Cristo, você entende que tudo que você faz é para louvor, honra e glória a ele. Irmão, não tem mesmo como pregar não, irmão. É limpando a igreja, por quê? É para honra, glória e louvor ao nome dele. É medir os bancos que estão simetricamente alinhados para louvor, glória e honra a ele. É o pastor dizendo, precisa buscar alguém para dar carona, eu vou fazer, porque é para louvor, é para glória e é para honra do nome dele. É o pastor dizendo, eu preciso de ajuda na consagração pela manhã, eu vou, porque eu quero bater cartão? Não, mas porque é para louvor, é para glória e é para honra ao nome dele. Irmão, posso dizer uma coisa, a obra não é dependente de ninguém, irmão. Desculpa, pedra de jaspe, pedra de ouro, diamante, se você achou que você era insubstituível, mas se você largar o barco, Deus acha outro e coloca no seu lugar. Sabe por quê? É tudo para louvor, glória e honra ao nome dele. Então, se eu fosse você, eu entrava no prumo, entrava na posição, porque eu quero dar louvor, glória e honra ao nome dele. A revelação de Cristo é o resultado da fé. A revelação de Jesus Cristo é o resultado da fé. Enquanto você não encontrar Jesus Cristo de corpo e alma e espírito, você nunca vai entender o propósito de fazer a obra. Mas quando você entender quem Cristo é na sua vida, você vai entender que tudo o que você faz é para louvor, glória e honra ao nome dele. Quer comais, quer bebais, fazem tudo isto para a glória de Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha: tudo o que fizeres, façais com excelência, porque aquilo que você faz para o homem, você com excelência também faz para Deus. Vamos nos deixar ser moldados pelo Espírito do Senhor. Vamos entender, se Deus nos faz crescer é para a glória dele. Se Deus nos faz diminuir é para a glória dele também. Se Deus nos coloca em altares é para a glória dele. Mas se ele nos deixa sentado no último banco também é para a glória dele. Se Deus nos leva a outras nações é para a glória dele. Mas se Deus nos leva só para Carapicuíba também é para a glória dele. Porque toda a minha vida é para a glória dele. A minha existência é para a glória dele. O meu chamado é para a glória dele. A minha comissão é para a glória dele. A minha posição é para a glória dele. A palavra que eu estou pregando é para a glória dele. A roupa que eu estou usando é para a glória dele. Eu vou falar para alguém entender. A sua casa é para a glória dele. A sua vida é para a glória dele. A sua família é para a glória dele. O teu lar é para a casa dele. É para o chamado dele. É tudo sobre ele, irmão. Aponte para a cruz de Cristo. Coloque a sua vida destinada, apontada para a cruz de Cristo. Ele vai te lapidar, ele vai te ensinar, ele vai te levantar, ele vai soprar o teu nome. Mas inércio você não vai ficar. Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar pela sua vida. Se coloque sobre os seus pés, glorificando o nome do Senhor. Será que tem alguém que não é crente de hoje? Será? Um cultaço desse aqui? Irmão, esse aqui foi muito congresso, hein? Meu Deus, veio tantas igrejas aí, né, pastor? Nossa, senti Deus nos louvores. Eu quero que você seja um evangelista agora. E eu quero que você deixe Deus te lapidar mais um pouquinho. Você vai me ajudar a evangelizar agora. Pode ser que tenha uma pessoa do seu lado direito ou lado esquerdo que não é crente. Então eu vou fazer o seguinte, para nós entendermos. Alabaca, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão.
Aleluia! Se houver alguém do seu lado que precisa de Jesus, ajude ele a vir para frente aqui agora. Irmãos, é a primeira vez no Brígida. Olha que interessante. A última vez que eu tive com o pastor Marcos foi ainda no Jardim no Horizonte, né, pastor? Faz um tempinho já, para a glória de Deus. Então eu não conheço toda a congregação. Pode ser que tenha alguém escondido aí que precisa de Jesus Cristo. E sabe o que é o pior? O Espírito Santo falou com você o culto inteiro. O Espírito Santo falou com você o culto inteiro, dizendo: aqui é o teu lugar. Esse sentimento é saudade de casa. Eu quero voltar a te lapidar. Eu quero que você brilhe. Sabe por quê? Quem é lapidado brilha. Jesus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Deus quer resgatar o brilho dos seus olhos. Ah, meu Deus do céu. Então eu quero que você seja evangelista agora. Sabe por quê, pastor Marcos? Eu vou ser ousado. Sabe por quê? Deus me mostrou que tem uma pessoa aqui que não está crente hoje. Tem uma pessoa que não está crente hoje. Se Deus me permitir, eu falo até o sexo da pessoa. Eu quero que você me ajude agora. Seja evangelista agora. Eu quero que você, irmão, não importa se está com o uniforme da Luz e a Fé. Eu quero que você pergunte, porque eu quero que ninguém se sinta invasivo aqui. A igreja como um corpo, você vai perguntar para a pessoa da sua direita e da sua esquerda: você é crente? Pergunta aí agora: você é crente? Tá bom, crente até o diabo é, fique em paz. Não obedece, não obedece. Agora, cristão, irmão, sabe o que é cristão? Fique em paz, estou no meu tempo. Pastor Marcos não vai me matar aqui ainda não. Ainda não. Sabe o que é ser cristão? A palavra cristão no grego vem imitador de Cristo, ou aquele que se parece com Cristo, ou até mesmo pequeno Cristo. Sabe o que isso significa? Se você não busca ser igual a Jesus Cristo, você não é cristão de verdade. Se você não se concorda com alguém que quer se parecer com Jesus Cristo, você não é cristão de verdade. Então, crer que Deus é Deus, pode crer, meu irmão. Eu vejo tanta pessoa longe de Deus, como que qualquer coisa, foi Deus que deu, foi Deus que deu, cara, é verdade, o dinheiro desviado foi Deus que deu, não sei se foi Deus que te deu, isso aí não. Todo mundo crê em Deus, é fácil. No Brasil, pastor Marcos, meu Deus, passamos por alguns lugares já, mas no Brasil, os países que mais tem crente. Agora, cristão, já muda a história. Ainda que o país seja predominantemente cristão, há muitas pessoas que são crentes, mas não são cristãos. Então talvez hoje, se você faz uma autoanálise aí: será que eu tenho vivido para a glória de Jesus? Será que eu tenho vivido servindo a Cristo Jesus? Será que eu tenho sido fiel a Cristo Jesus? Será que eu tenho derramado a minha vida perante a presença de Jesus? Deus me permitiu, pastor Marcos, tem uma mulher que precisa se reconciliar com Jesus. Reconciliar. Já foi crente, mas precisa reconciliar. Já foi crente, mas precisa reconciliar. Não vive de acordo com a vontade de Deus. Não vive de acordo com aquilo que Deus exige dessa pessoa. Mas Deus diz: hoje eu escolhi o dia. Você precisa voltar para a casa do Pai. Então, tendo a ciência que cristão é imitador de Cristo, agora pergunta para o seu vizinho: você é cristão? Se não for cristão, faz o seguinte: não fica com vergonha. Levante a sua mão que o pastor quer te conhecer. Irmão, se você tiver coragem, vem para frente. Se você tiver uma pessoa mais corajosa do seu lado que te leva à frente, vem para frente. Agora, se você não tiver nem coragem, só faz assim com a sua mão que eu oro por você. Mas você não pode sair daqui sem aceitar Jesus. Eu não ia fazer apelo hoje porque é um culto especial da Luz e a Fé, mas Deus envolveu isso, irmão. E quando Deus me move assim, eu sou insistente, né? Tem alguém que não é cristão hoje e quer voltar para Cristo, faz assim com a sua mão que eu quero te conhecer. Eu quero orar pela sua vida. Tem pessoas à sua volta que oraram pela sua vida. Tem uma irmã ali, ó. Pode dar glória a Deus por isso, a igreja? Tem uma irmã ali. Isso, acompanha ela. Isso, acompanha ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que faz assim com a sua mão que eu quero te conhecer. Tá mais fácil, a primeira pessoa já veio. Você não é única.
Você sabe que eu estou falando única, né? Pode ter um único também. Mas se tem alguém aqui hoje que quer voltar para Cristo, faz assim com a sua mão. O Espírito de Deus me incomoda. Tem alguém mais? Faz assim com a sua mão, por gentileza. Você vai lutar com Jesus. Eu tenho 4 minutos, então eu vou contar uma história para você. Jacó, quando lutou com Deus, a Bíblia diz que Jacó venceu essa luta. Mas sabe o que eu acho interessante? Sabe como Jacó venceu a luta? Se entregando. Sabia, pastor Marcos? Jacó venceu a luta se entregando. Ou seja, é uma vitória que foi derrota. Mas a derrota com Deus é vitória. Sabe por quê? Quando o anjo de Deus, que é o próprio Deus, fere a coxa de Jacó, Jacó começa a sentir dores e começa a cambalear. Quando o anjo do Senhor viu que já não tinha mais jeito, era vitorioso, foi subir. Jacó disse: não me despece sem me abençoar. Sabe por quê? A dor de lutar com Deus, mas não ficar com Deus, é grande, pastor. É grande. Jacó entendeu, irmão, isso aqui, quando o professor me ensinou isso aqui, eu fico com a cabeça fritando. Jacó, quando se entrega, ele é vitorioso. Você não vence se segurando, dizendo assim: não, eu me controlo. Não, liberdade é isso, ter poder de escolha. Você acha que no mundo você tem poder de escolha? Você acha que no mundo você tem poder de escolha? Eu não sou livre de entregar minha vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entende que é liberdade. Sabe por quê? Quando você está no mundo, você tenta resistir, mas quando te oferece mais uma, você toma. Quando te oferece mais um trago, você experimenta. Quando diz: não, vamos lá rapidinho, você vai lá rapidinho. Mas quando você entrega a sua vida para Deus, você tem liberdade a ponto de dizer: não, isso não pertence a mim. Essa vida não pertence a mim. Se entrega hoje, meu irmão e minha irmã. Aceite a Jesus. Chega de brigar com Deus. Está na hora de você se entregar. Bater na cabeça na sua vida. Chega. Está na hora de você se entregar a Deus de verdade. Então eu vou fazer um convite mais uma vez. Se você quer voltar a ser cristão, levante a sua mão, que a palavra falou com você. Deus tem falado com você. Você quer aceitar Jesus hoje de novo? Levante a sua mão. Vou contar até 3. 1, pode ser a sua última chance. 2, pode ser o último dia da sua vida. 2,5. Tem alguém? Levante a sua mão. Não tem ninguém, que Deus te dê uma próxima oportunidade. Eu quero pedir para a igreja: estende as suas mãos para esta preciosa e rica alma que Deus vai tratar a partir de hoje. Glória a Deus. Eu quero que vocês orem por esta irmã. 2 irmãs, orem por essas 2 irmãs como se fosse da sua família, porque a partir de hoje vai ser da sua família. Amém? Estenda as suas mãos, igreja. Vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas essas 2 preciosas almas, Senhor. Eu te agradeço pela vida delas. Eu te agradeço porque a esperança está viva. Eu te agradeço porque a esperança delas não está na terra, mas está nos céus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor possa lapidar, guardar, em nome de Jesus. Eu quero pedir para as 2 irmãs: repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida e guarda até a tua volta. Amém. Só a igreja que está feliz aplauda o nome do Senhor.